Quer aprender a fazer esse panetone? Eu estou disposta a te ensinar. Você não me conhece? Muito prazer, eu sou a Kátia, aqui da cozinha de um banquinho e um fogão. Fazer panetone não é fácil, exige paciência e uma metodologia que eu vou te ensinar aqui. Mas se você não tem paciência nem para assistir esse vídeo, eu sinto muito. Fazer panetone não é para você, mas você que realmente quer aprender e chegar nesse resultado, vem comigo que eu vou te ensinar. Vamos iniciar a receita. Bom, primeiro de tudo, separe os ingredientes. Sim, essa receita ela tem 3 processos. Um pré-fermento, o primo impasto, que seria a primeira massa, e a segunda massa. Para a gente não se perder no processo, o ideal é que você separe tudo. Separe os ingredientes do pré-fermento, da primeira massa e da segunda massa. Eu fiz até um roteiro aqui, gente, porque de verdade tem bastante coisa aqui para fazer. Outra coisa muito importante, antes de começar a massa, o ideal é que você faça a essência, que eu vou ensinar aqui, que é a essência natural, ou você pode optar também por usar a essência industrial, mas eu vou ensinar a natural, e aquela cobertura branquinha, crocante, que eu faço lá nos meus panetones de fermentação natural, que eu posto lá no Instagram e vocês adoram. Eu vou fazer um vídeo separado e vou colocar lá no final, tá? Para não ficar muito atropelado aqui, para não confundir muito a receita. Prepara a pipoca e que o show vai começar. Então vamos fazer o pré-fermento. É muito simples. Vamos colocar a água. Ah, precisa estar morna? Não precisa, hoje está muito calor aqui, então não tem necessidade. Temos a farinha, eu até já vou misturar o fermento. Eu vou roubar um pouquinho, ó, é um pouquinho mesmo, tá? Do açúcar de uma das massas que eu vou fazer ali, né? Eu tirei da segunda massa, só para ajudar na fermentação. Agora, mistura. Quanto tempo de fermentação? 10, 15 minutos? Não tem tempo, vai depender da sua temperatura ambiente aí. Fechar e aguardar. Reserva. A farinha de trigo é um dos principais ingredientes para que você tenha um excelente resultado final no seu panetone. Só que falar de farinha de trigo não é tão simples. Então eu resolvi fazer um vídeo só falando sobre farinha e como deixar essa farinha, mesmo que seja uma farinha nacional, uma farinha mais fraca, uma farinha potente para que você tenha um bom panetone. Então eu vou deixar o link, só clicar aqui no card, para você assistir e poder escolher a farinha para o seu panetone e as dicas. O que fazer caso você não encontre a melhor farinha, a farinha indicada para fazer panetone. O nosso pré-fermento já cresceu, ele levou 30 minutos para crescer. Agora nós vamos fazer a primeira massa e eu vou fazer essa primeira massa à mão. Eu não vou utilizar a batedeira porque são poucos ingredientes. Se você for dobrar a receita, use a batedeira. Vamos bater a manteiga com açúcar. Acrescentar os ovos, no caso as gemas, aqui não entram as claras. O fermento, olha que lindo. Peneire a farinha. Isso aqui é para evitar que fique aqueles gruminhos na massa. Se você não quiser peneirar, você pode mexer com o fouet. Depois de bem misturado, feche a vasilha com filme plástico ou com a tampa, caso ela tenha. Para a fermentação dessa massa, nós temos 2 processos. O primeiro
é a longa fermentação, que é feita na geladeira. Então, se você for usar o processo da longa fermentação, o ideal é que você faça essa receita no início da noite e deixe que ela fermente na geladeira até o dia seguinte. Aí de manhã você pode finalizar o seu panetone. Então, na geladeira ela vai ficar entre 10, 12 horas, é tempo suficiente. O outro processo é fermentar em temperatura ambiente. Ela não vai fermentar em meia hora igual ao pré-fermento. Ela vai levar de 4 a 5 horas em temperatura ambiente. Então você pode fazer o seu panetone e comer no mesmo dia, mas aí vai ter que ter um pouquinho de paciência também. Eu vou fazer a minha fermentação em temperatura ambiente. Essa massa, ela tem que triplicar ou até quadriplicar de volume. Ela tem que fermentar bastante. Então, o tempo da fermentação vai depender também da temperatura ambiente de onde você está. Se tiver muito calor, ele vai demorar 3, 4 horas. Se não tiver muito calor, ele vai demorar um pouco mais. Que a primeira massa, ela cresceu por quase 4 horas, deu 3 horas e meia, porque aqui tá muito quente hoje em Florianópolis. Só que essa massa, esse primeiro passo, ele ficou um pouquinho mais molinho do que normalmente ele fica. Ele cresceu, ó, até que ele... Só que a hora que eu fui pegar, ele cedeu. Nunca aconteceu da massa ficar tão líquida assim. Pode ter sido da farinha que eu mudei, pode ter por qualquer motivo. Então, eu vou dar continuidade assim mesmo, né, para ver se por acaso não der certo, eu vou ter que recomeçar, mas vai servir de aprendizado. Então, se a sua massa ficar mole assim, depois a gente vai ver se vai dar certo. E se ela ficar mais firme, com certeza ela vai dar certo. Vamos começar a receita colocando a manteiga em temperatura ambiente, bem molinha. Não pode ser margarina. Panetone se faz com manteiga. O açúcar, então vamos bater a manteiga com açúcar por 3 minutos e nós vamos usar o globo da batedeira por enquanto. Depois é que nós vamos trocar pelo gancho. Eu quero mostrar, ó, a consistência. Bem cremosa. Vamos colocar os ovos. Ligar novamente a batedeira. Olha que creme lindo! Agora eu vou falar um pouco sobre a lecitina de soja. A lecitina de soja é um ingrediente, vamos dizer que opcional nessa receita. Se você for fazer uma receita de panetone para sua família, para comer no Natal, uma receita só, não há necessidade de usar a lecitina de soja. Você pode substituir por 2 gemas, que ela vai fazer o mesmo papel do emulsificante, que é o que a lecitina é. Eu uso a lecitina quando eu faço panetone com fermento biológico. Por quê? Quando eu faço com fermento natural, eu não tenho a necessidade de usar a lecitina, porque o fermento natural, o levain, ele já faz esse papel, ele já me dá a durabilidade que eu preciso, ele já me dá a umidade que eu preciso. No caso do fermento biológico, não. Então, eu uso a lecitina para ele me dar validade, para ele aumentar a vida do meu panetone e para dar mais umidade. Então, se você vai fazer para venda, se você precisa ter uma validade maior, você usa a lecitina. Se você vai fazer só para sua casa, não tem necessidade. E tem também a líquida, que é essa daqui, e tem a em pó, tem umas granuladinhas. Então, fica como opcional o uso da lecitina ou não. Como é que a gente vai usar? Junto com o mel, eu vou colocar o extrato, né, a essência de panetone que eu fiz, a receita. Vou colocar no final desse vídeo, então assiste até o final para você poder pegar a receita.
Se tiver alguma dúvida também, se surgir alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder para você. A lecitina em pó é 1 a 2% do peso da farinha, ou seja, se você está usando 500 gramas de farinha, você vai usar entre 5 a 10 gramas de pó, de lecitina em pó. No caso, seria... Eu usaria 7 gramas. Bom, aqui então, eu tenho a lecitina líquida, o mel, e vou usar a essência que foi feita. Ela tá um pouquinho mais líquida, eu vou usar 2 colherinhas. Ela tá um pouquinho mais líquida do que normalmente ficaria. Hoje tá tudo ficando mais líquido. Então, você pode deixar reduzir um pouquinho mais, para ela não alterar a receita. Aqui eu tenho raspas de limão e de laranja. Aqui só dar uma misturada. E depois vamos acrescentar ali na massa. Vamos reservar, vamos continuar a massa. Eu coloquei aqui na massa aquela essência, a lecitina e as raspas. Agora vamos bater por mais um minutinho, só para incorporar. Só recapitulando aqui, que eu acrescentei a mistura da essência, lecitina e raspas na segunda massa. Agora vamos acrescentar a primeira massa. Vou dar só mais uma misturada. E vou mudar de batedor. Vou ter que usar o batedor de massa pesada, que é o gancho. Vamos incorporar a farinha. Eu vou adicionar o sal aqui na farinha. Vou dar uma mexida, uma misturada. Tá, um pouquinho, vou dar uma batida. Só para não fazer sujeira. Agora é o momento que nós vamos fazer a batedeira trabalhar. Por isso que essa massa, quando as pessoas perguntam, dá para fazer à mão? Gente, dá para fazer à mão, mas massa de panetone, massa enriquecida, ela tem que ser bem sovada. Se ela não for bem sovada, ela não vai dar o resultado que precisa, que é o ponto de véu. Mas já vi muita gente fazendo à mão e eu acho assim o máximo, porque eu não consigo. Eu tenho problema com o ombro, com coluna. Tá, então, como é que vai funcionar agora o batimento aqui? Nós vamos fazer 3 batimentos com 2 descansos, tá? Como é que vamos fazer? Nós vamos fazer 10 minutos de batimento na velocidade 2, ali na velocidade não muito alta. Vamos dar um descanso nessa massa por 5 minutos. Pode, inclusive, ser descansada na geladeira. Por que isso? Porque a massa, ela não pode... ficar numa temperatura muito alta, ela não pode passar de 27 graus. Se ela passar de 27 graus, começa a degradar o glúten, ou seja, toda aquela estrutura, que é aquela rede de glúten que a farinha forte formou, que vai ser feito agora, o calor vai degradar, ou seja, o calor vai detonar a nossa rede de glúten tão necessária para dar pra gente aquele suporte, né? Aquele panetone com topo, um panetone topetudo. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos bater 10 minutinhos, eu vou aumentar a velocidade do vídeo para não ficar muito tempo, né? Então 10 minutinhos aqui na velocidade 2, que é uma velocidade média para baixo. Vou deixar 5 minutos na geladeira, para ela dar uma descansada, para a massa dar uma relaxada. Vou bater mais 10 minutos, uma velocidade um pouquinho mais alta, descansar mais 5 minutos e depois, na terceira velocidade ainda, vou bater mais 10 minutos. Então, são 3 batimentos de 10 minutos, com 2 tempos de descansos de 5 minutos. Eu vou batendo aqui e vou falando, mas é bem tranquilo. Também qualquer coisa anota no papelzinho. É bem fácil de guardar, certo? Então, bora bater, vamos trabalhar a batedeira. Pode dar uma juntada aqui, né, nessa farinha que tá aqui na borda. Eu vou até medir a temperatura. Se ela tiver muito alta, eu já vou colocar ela na geladeira um pouquinho para ela baixar, para depois continuar o batimento. Ela tá com 22, então 22 eu posso
iniciar o batimento sem problema. Se você tiver um termômetro, você use. Tá? Então, é na velocidade mais baixa. Então, 10 minutinhos. Eu não vou deixar você aí parado olhando a minha batedeira. Daqui a pouquinho eu volto quando encerrar os 10 minutinhos. Faltando um minutinho só. Vou mostrar como é que tá a massa. A temperatura não subiu. Continua 23 graus. Mas, de toda forma, eu vou colocar ela na geladeira. Porque ela tá bem mole, tá uma massa bem líquida. Isso aqui vai mudar. Por isso que ela precisa desse descanso. Então, agora ela vai descansar 5 minutinhos. Eu vou colocar na geladeira. Que daqui a pouquinho eu volto. Já deu 5 minutinhos de pausa. Agora ela vai bater mais 10 minutos. Vamos ver a temperatura. Ó, 21. Tá ótimo. Então, agora eu vou aumentar um pouquinho a velocidade. E ela vai bater 10 minutos. Já como a consistência da massa já mudou, falta bem pouquinho para eu desligar para esse segundo batimento. Ela ainda é uma massa mole, ela ainda não chegou no ponto, mas olha como ela já ganhou mais estrutura com esse segundo batimento. Agora eu vou levar novamente essa massa para a geladeira. Ela não aqueceu, ela tá ótima, ela tá com, acho que ela tá ainda com 22, 23, nossa, tá com 20. E vamos nós, mais uma vez, e eu não falei que era fácil. Mais 10 minutos agora batendo. Dá pra perceber bem a diferença da consistência da massa. Olha como ela já ganhou elasticidade. Uma massa quase alcançando o ponto de véu, mas ela ainda não está boa. Terminados 3 batimentos, a massa ficou elástica. Ela ainda não tá no ponto, não é esse ponto dela ainda. Mas eu vou ter que porcionar. Por quê? Vou ter que dividir essa massa, porque eu quero fazer sabores diferentes. Se eu quisesse fazer um sabor só, eu quero só fazer de fruta. Só colocava a fruta aqui, batia mais 5 minutinhos. Mas eu quero fazer sabores, né? 3 sabores variados. O rendimento dessa massa, só a massa, sem a carga, sem o recheio, deu 1 quilo, deu 990, vamos deixar por 1 quilo. Então eu tenho 1 quilo de massa pura. O que eu consigo fazer com essa massa? Como cada recheio, em média, cada panetone leva em média 120, 130 gramas de carga, né, de recheio. Então a divisão eu fiz da seguinte forma: eu vou querer 2 panetones de 500 gramas, eu quero 2 panetones grandes, e um panetone menor que eu vou ver o que vai sobrar de massa para eu fazer. Ou faço de 100 gramas ou de 250. Então, cada panetone vai ganhar 400 gramas de massa e 120 gramas de recheio. Então, eu vou ter um panetone de 520 gramas. Quando for assado, depois ele vai ficar mais ou menos com 500 gramas, 510 gramas. Então eu vou porcionar agora, vou colocar o recheio para fazer as dobras. Gente, fazer panetone não é simples, dá trabalho fazer panetone. Vou mostrar aqui como é que eu vou fazer o porcionamento, tá? Estou usando desmoldante. Pode usar óleo, pode usar uma gordura que você quiser. Ó. Vou porcionar 400 gramas. Gente, olha essa massa. Delícia, né? Aqui
quase que eu acertei. 400. Nossa, gente, que massa, hein? Ó. Tá, agora eu vou colocar o recheio. Só que eu vou bater na batedeira. Velocidade bem baixa. Vai bater por mais ou menos uns 4 minutos, 5 minutos. Vou colocar o chocolate. Se vocês usarem uma espátula, vai facilitar muito o manuseio da massa, vai evitar que ela grude na bancada. Estou usando desmoldante na tigela. Olha essa pequenininha aqui que eu vou botar frutas. Nem vou botar na batedeira porque é tão pouquinha massa. Agora as massas estão porcionadas, já estão cada um com o seu sabor. Essa aqui é cranberry chocolate branco, essa daqui é chocolate e os pequenininhos são de frutas. Agora vamos fazer dobras. Como que a gente faz dobras? Essa refratária aqui está untada. Eu molhei a minha mão com água e eu vou pegar a massa e vou fazer isso aqui, ó. Fazer um envelopinho. Fazer esse aqui. Molhar um pouquinho mais a mão. Ó. Vocês conseguem ver? Que eu jogo ela pra dentro. Vou fazer com as pequenininhas. Pequenininhas eu vou puxar. As pequenininhas quase nem dá pra fazer direito. Puxar pra dentro assim. Pronto. Agora essa massa vai repousar 20 minutos. Voltei para a segunda e última dobra. Aqui as minhas mãos. Então, vamos lá. Mesmo processo. Bota a massa por dentro. E deixa ela bem quietinha aqui. Cobrir, sempre cobrindo. Para não ressecar a massa, né? Mais uma dobrinha. Tá bonita a massa. Fazer com as sequinhas. Oh, que amor! Essas pequenininhas só puxando pra dentro mesmo, ó. Elas não tem como trabalhar muito com elas. Até caiu uma. Volta um saquinho. Pronto. E vou deixar o panetone descansar até ele dar uma crescida, mais ou menos 1 hora. Ele não é que ele vai dobrar de volume, ele vai dar uma crescida, certo? Então, bora lá esperar. Eu porcionei da seguinte forma, eu fiz 2 panetones de 500 gramas. Cada massa eu dividi em 400 gramas de massa e 115 gramas de recheio. Então, eu consegui 2 panetones de 515 gramas.
E a massa que sobrou, eu vou fazer 2 panetones pequenininhos de 110 gramas. Você pode fazer também com essa massa 3 panetones de 400, 250. Gente, qualquer dúvida vocês coloquem nos comentários. Eu respondo todos os comentários, tá? Podem ficar tranquilos. Tô no Instagram também. Mas é tranquilo de fazer, tá, gente? Depois que, como eu falo, depois que pego o costume, tem que fazer um esqueminha mesmo. Eu vou deixar na descrição, se você não souber onde que é a descrição, pergunte para alguém. Fica embaixo do vídeo, não é no vídeo, é embaixo do vídeo, tem um mais ali, clica naquele mais que ali tem toda a receita, as quantidades, tudo certinho. O modo de fazer também que eu vou colocar. E é isso, agora esperar 1 horinha, depois eu retorno para fazer o pré-shape e depois a massa crescer e assar. Hoje ainda teremos panetone. A massa ficou descansando. Nós vamos fazer o pré-shape. Isso que eu estou usando na mesa é o desmoldante, mas você pode usar óleo, pode usar manteiga. Pré-shape a gente faz assim, ó. Puxamos as bordinhas, as partes de fora para dentro, formando uma bola. Gente, o uso de uma espátula ajuda bastante, ó, para trabalhar. Se você estivesse fazendo com um único sabor, por exemplo, tudo era de frutas, seria nesse momento que você iria porcionar as massas. Então, vamos fazer o mesmo processo. Eu acho que deu para entender, né? Uma espátulazinha para evitar que grude na mão. Assim você não precisa usar tanta gordura ou óleo. Olha só, aqui ela tá grudando um pouquinho. Pode passar um pouquinho de desmoldante aqui também. Olha, essa massa aqui ficou bem redondinha. Essa massa, ela é grudentinha mesmo, tá? Puxar de fora para dentro. Tem que criar uma tensão na massa. Cobrir e a massa vai descansar por mais 30 minutinhos. Vamos terminar a última etapa, vamos encerrar, né? A parte de manuseio da massa, fazendo mais um boleamento. A mesma coisa que foi feito, puxando as pontinhas de fora para dentro. Como eu falei, se usar uma espátula, vai facilitar. Agora, vamos colocar na forminha. Fazer com as maiorzinhas. Gente, lembre-se, eu tô usando desmoldante porque eu tenho. Quem não tem, vai usar óleo, um pouquinho de óleo na mão, um pouquinho de manteiga, para evitar que a massa grude. Gente, é uma massa tão gostosa de trabalhar que vocês não estão entendendo. Ó, quem não tem espátula, deixa eu fazer aqui, vai trabalhar com as mãos, ó. Vendo? Vai criar uma tensão, vai puxar para si. Ó. Essa tensão aqui, ela é necessária. Ela tem que ser criada.
forma. Ó. Fechar e colocar aqui dentro. Fechar. Nossa, essa massa aqui ficou... Ficou muito boa. Finalizado todas as etapas do panetone, agora aguardar a massa crescer. A melhor forma de esperar que essa massa cresça é colocar ela no forno, ou você deixa a lâmpada acesa do forno, ou use o recurso de um copinho de água quente dentro do forno, que também vai manter o seu panetone aquecidinho e rapidamente ele vai crescer. Então, eu acredito que ele vai demorar 1 hora e meia para terminar de crescer. Eu acho. Depois eu vou dizer certinho o tempo que ele levou. Tá? Vou levar ali pro forno. Até daqui a pouco. E os panetones estão crescidos. 2 dedinhos antes do topo. Vou dar o acabamento. Eu falei que eu ia passar a receita da cobertura crocante do panetone no final do vídeo, mas na hora da edição o vídeo ficou muito longo, ficou com mais de 1 hora. Aí o que eu resolvi fazer? Eu fiz um vídeo separado. Então, se você quiser aprender a fazer aquela cobertura crocante, é só clicar aqui no linkzinho aqui de cima que você vai ter a receita. Combinado assim? Como é que eu faço agora aqui o acabamento? Eu uso o açúcar perolado, pode encontrar na internet ou nessas lojas de festas, de confeitaria também encontra. Eu jogo um pouquinho e por cima açúcar, o mesmo açúcar que eu uso para fazer a glaze. Vou levar ao forno. A temperatura no meu forno turbo é 160 graus, no forno caseiro 180. Panetones assados, descansando, esfriando de cabeça para baixo, morcegando, que é assim que os panetones precisam esfriar para não perder a sua cúpula. Eles assaram 34 minutos. Se você fizer o panetone, deixa um comentáriozinho aqui para mim, manda fotinho para mim lá no Instagram. E eu vou me despedindo por aqui. Espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, foi feito com muito carinho. Faça o panetone, dá um pouquinho de trabalho, dá, mas o resultado vale muito a pena. E eu agradeço a sua companhia. Até o próximo vídeo. Vou te ensinar a fazer a essência natural de panetone. Dica que eu vou te dar: as raspas da laranja e do limão é que vai dar realmente o gosto. Depois de provar o seu panetone, achar que não ficou com gosto, você tem 2 opções. Ou você aumenta a quantidade de essência, né, do panetone na sua massa, não muito para não alterar muito a receita,
ou você pode optar pela essência artificial de panetone. Eu não gosto, mas se você colocar 1, 2 gotinhas também na tua essência natural, vai dar aquela potencializada e não vai ter um grande prejuízo. Nessa receita eu coloco especiarias, mas é porque eu gosto. Na receita de panetone original não tem especiarias, eu vou colocar uma canelinha para dar um sabor ali e noz moscada, mas na receita original de panetone não vai. Então se você não quiser colocar, você não coloca. Então eu vou colocar o vídeo rapidinho aqui para você ver como é que faz, vou te mostrar o ponto e depois você utiliza lá na hora da receita. Combinado? Então, bora lá fazer a essência. Essência finalizada, ela fica um pouco líquida, acho que dá pra ver. Vocês perceberam que eu coloquei a baunilha no final, porque ela é um álcool e ela evapora, então deixo para colocar no final. Se for usar alguma essência artificial para potencializar o sabor, também coloque no final. E a manteiga, eu coloquei 2 colheres de manteiga, tudo sem, as manteigas todas sem sal, para emulsificar. Essa essência, ela vai para geladeira e ela vai engrossar um pouquinho mais, ela vai virar quase um creminho por conta da manteiga. Se quiser reduzir para potencializar o sabor, também dá. Então, tá aqui a minha essência de panetone. Bom panetone para você!